Nosso assunto agora é um mundo enigmático dos sonhos, né? E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios a Glória Queiroz, ela que é psicanalista freudiana, 17 anos em análise, divã, né? Ela é da Sociedade Psicanalítica de Recife, Pernambuco, e atende inclusive no Espaço Consciência aqui na cidade de Caicó. Glória, prazer receber você aqui no nosso programa. Seja bem-vinda aqui ao Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, o prazer é todo meu. Bom dia, ouvinte da Rádio Rural. Você que inclusive já passou por aqui já, né? Já passei por aqui na época de estudante. Nós tínhamos um programa, eu e o Oberdan, aos domingos às 13 horas. Não? Faz muito tempo. Não vou nem dizer quanto tempo que todo mundo descobre a minha idade. O que é o sonho? O sonho, ele é um fenômeno pessoal, essencialmente pessoal. O sonho é a única construção só e somente minha, só e somente sua. Você pode sonhar com Deus e o mundo, mas o sonho é seu, a interpretação é sua. A psicanálise fornece algumas ferramentas para ajudar a você a interpretar o sonho. Mas, Marcos, a sonho, por exemplo, eu já trabalhei com sonhos meus durante 6 meses e nunca cheguei ao final do enigma. E Freud mesmo coloca, não há sonho que seja totalmente interpretado. Ele sempre deixará resíduos. Todo mundo sonha? Ou, por exemplo, Geraldinho disse aqui que tem dificuldade de lembrar se ele se sonha, né? Mas todo mundo sonha? Todo mundo sonha, Marcos. E hoje, o professor Siddhartha, do Instituto do Sonho, daqui da Universidade Federal, ele tem uma hipótese de que os mamíferos também sonham. Porque o mamífero já foi diagnosticado que ele tem o sono REM, onde na maioria dos nossos sonhos acontecem nesse estado de sonho. Então, é possível que os mamíferos também sonhem. E por que é que a gente sonha? Nós sonhamos por uma necessidade, não é, de conectar com o nosso inconsciente. Freud já dizia que a via régia para o inconsciente, esse estado onde a gente tem um conhecimento que não sabe que tem, você conhece, mas não sabe que conhece, é o sonho. O sonho, o lapso e o ato falho. São essas 3 grandes vias. Mas o sonho é a principal via de entrada, de chegada ao inconsciente, onde estão marcados os seus traços de personalidade, suas dificuldades, que poderão ser trabalhadas. Os afetos, como a psicanálise se chama. Agora, a gente sonha todos os dias ou não necessariamente? Sonhamos todos os dias. Há uma necessidade dessa descarga psíquica. Inclusive, o professor Siddhartha, estou citando o Siddhartha porque a pesquisa mais nova que eu conheço, foi lançada há 4 meses, ele diz que a memória, o sonho, ele ajuda também a sua memória, a limpar a sua memória, a reativar a sua memória. Além desse trabalho de resgate das suas coisas guardadas no baú do esquecimento. Por exemplo, certamente eu devo ter sonhado nesta madrugada, né? Mas eu não me lembro do que eu sonhei. Por que é que as pessoas geralmente têm dificuldade de se lembrar dos sonhos? Olha, Marcos, o viés principal que o Freud coloca é que há uma resistência do sujeito a identificar ou conhecer o seu sonho. Porque o sonho pode se tratar da realização de um desejo. E, às vezes, esse desejo ele é muito inconsciente. Ele é primitivo, é da sua infância mais tenra. E ele pode nos assustar. Então, eu prefiro não lembrar. Eu não quero saber daquele afeto. E esse afeto, também, segundo Freud, tem uma relação, na grande maioria das vezes, não é uma verdade universal, com a sua sexualidade. Por isso que eu preciso esquecer. É uma coisa muito íntima. E eu não tenho condição, por exemplo, naquele momento, de me revelar. Existem técnicas para que eu possa lembrar dos meus sonhos? Ah, sim.
Existem técnicas, e quando você começa o processo de análise, que a gente diz que é um processo de abertura do inconsciente, os sonhos ficam muito mais enigmáticos, quer dizer, eles trazem muito mais elementos indecifráveis, coisas que você não conhece, como também essa possibilidade de você lembrar muito mais. E uma técnica simplicíssima é você colocar ao lado da sua cama, debaixo da sua rede, um lápis e um papel. E você anotar aquela palavra, aquela imagem que vier à mente quando você despertar. Uma janela, uma estrada, uma pessoa. E por aí você pode fazer associações durante o dia, durante uma leitura que você faça, uma música que você escute. Eu, por exemplo, eu fiquei às voltas com um sonho, depois de levá-lo 2 vezes ao divã, e de repente eu estava lendo um texto de Lacan sobre os neuróticos em surto, porque o neurótico também surta, e me apareceu a palavra oceano. Só que eu não conseguia ler oceano, eu li caneca várias vezes, eu tive que rever esse texto muitas vezes para entender que aquela palavra era oceano. Para ler aquela palavra como oceano. Então, esse lapso me valeu como uma via, um viés para interpretar o meu sonho tão enigmático. Agora, de repente, alguém que está em casa nos ouvindo pode se perguntar, mas qual a importância de eu, por exemplo, entender, compreender os meus sonhos? O que é que isso vai mudar na minha vida? Olha, primeiro você tem a questão de descobrir quem é você. Por exemplo, seus afetos, normalmente, eles atrapalham a sua vida como adulto. Os afetos, eles vêm da infância, né? Essas marcas psíquicas vêm da infância, do período de construção do aparelho psíquico. Então, você tem uma certa dificuldade de permanecer no emprego, você tem dificuldade com dinheiro, você é um gastador, ou você é um poupador em excesso, um avarento, você tem dificuldades com relacionamento. Então, o sonho, quando ele me revela um afeto que eu tenho condição e possibilidade de trabalhar, eu posso resolver essas questões do meu cotidiano. Eu tenho um texto que estou construindo e eu não consigo fechar aquele conteúdo, aquele ensaio, e eu posso sonhar com a conclusão daquele texto. Por exemplo, Jung, quando ele escreveu A Resposta de Jó, ele teve um sonho com o pai, já falecido. É um sonho muito longo, quem quiser ler pode procurar o Jung. E esse sonho indicou os elementos que ele precisava colocar na obra, A Resposta de Jó. Ok, tem ouvindo com a gente, Geraldo? Vamos lá então trazer aqui uma pergunta. Bom dia, falo com quem? Alô, bom dia? Alô, bom dia? Infelizmente, qual era a pergunta dela, Geraldo? Você lembra? Ela disse que era muito apegada ao pai dela, o pai morreu em 1970, mas ela até hoje nunca conseguiu sonhar com o pai, né? Ela quer saber se tem alguma relação. Olha, precisava conhecer um pouco da história, não é? Para dizer alguma coisa a você, colocar algum elemento para você chegar à conclusão, porque o sonho é do sonhador, não é? A obra de Freud, chamada Interpretação dos Sonhos, é porque ele interpreta os próprios sonhos para formar essa base filosófica, artística, que é a construção da interpretação dos sonhos. Mas provavelmente é uma hipótese, entre outras mil que a gente poderá ter, você não quer sofrer uma saudade ou um luto que ficou incompleto. Provavelmente. Tem outra pergunta aqui, os sonhos premonitórios, né? Existem realmente? Por exemplo, através do sonho eu posso prever alguma coisa? Sim, o sonho premonitório, ele existe. Nosso inconsciente, ele não tem o espaço-tempo que nós temos, né? É outra realidade. E nós o nosso inconsciente pode alcançar fatos, coisas futuras, como também ele pode regredir ao passado, não é? Tem sonhos de Freud que ele faz uma regressão à memória dele com a mãe, e tem sonhos que ele avança
muito além do presente, né? Há sonhos premonitórios, sim, você pode prever acontecimentos. Os sonhos de José, o sonho de José na Bíblia e o sonho que José interpreta do faraó são sonhos premonitórios. Agora, Marcos, eu queria colocar uma coisa. Até Freud, 1900, quando ele lançou a interpretação dos sonhos, os sonhos sempre foi uma preocupação da humanidade, né? Desde os assírios. Nós temos registros de sonhos pesquisados pelos assírios. Eles tinham aqueles demiurgos, que era o interpretador do sonho, o sábio. Então, até Freud, o sonho era visto como um fenômeno externo, um recado dos deuses, um recado da natureza. A partir de Freud, a obra de Freud abalou a humanidade. Ele foi até expulso, né, da Sociedade de Medicina de Genebra, na época. Então, quando ele descobre que o fenômeno é uma coisa sua, é uma propriedade sua, é uma construção sua, então assombrou muita gente. Você veja ele agora perguntando, eu não quero saber disso, mas é ele, é uma construção dele. Então, Freud descobre isso. O sonho é e somente é meu. Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. A ouvinte Maria Lúcia gostaria de saber quando a pessoa sonha sempre a mesma coisa, o que significa? A outra hipótese que Freud comprovou algumas vezes, então não é uma verdade absoluta, é que esses sonhos repetitivos também têm a ver com a questão da sexualidade. Algo que precisa ser consciente, precisa ser trabalhado. Uma inibição, exacerbação, alguma coisa da sexualidade. Mas mesmo que o sonho não tenha nada a ver com a sexualidade? Sim, mesmo que o sonho não tenha nada a ver com a sexualidade. Você pode sonhar com seu filho, um bebê, 300 vezes. Pode sonhar chegando no Rio de Janeiro 300 vezes. Não tem nada a ver. E aí, no caso, para resolver, por exemplo, esses dilemas, aí é onde é que entra a psicanálise? Aí é onde entra a psicanálise. A psicanálise, ela tem algumas técnicas, não é? Conhecendo a história do paciente, porque o psicanalista precisa conhecer a história do paciente, até onde ele possa e queira revelar, e através dos sonhos ele vai pontuando, ajudando o paciente a fazer as suas conexões. Agora, uma coisa curiosa, Marcos, há afetos, não é? Essas marcas que ficam, que dificultam a nossa vida no dia a dia, que podem ser ressignificados, resolvidos, em outra palavra, no próprio sonho. Você pode ter um sonho, realização de desejo e ressignificar um afeto, uma dificuldade sua com o emprego, com a sexualidade, com os relacionamentos, qualquer dificuldade, também pode ser realizada via sonho. Tem muitas perguntas aqui, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Marcos Danta, pergunta para ela quantas vezes eu sonho e ao amanhecer eu passo a mão logo quando eu me acordo. Tenho a mania de passar o hábito de passar a mão na minha cabeça. E, de repente, aquilo que eu havia sonhado na noite anterior, eu simplesmente não lembro mais. Por que acontece isso? Isso tem alguma coisa a ver em passar a mão na cabeça? Obrigada e um bom dia. E aí, Glória? Olha, você pode estar sugestionada pelo seu ego, né, a sua lei superior, para resistir ao conteúdo do sonho. Então, você passa a mão na cabeça. A gente não costuma passar a mão para se aliviar de alguma coisa, do suor, mais ou menos isso. Pode ser um gesto inconsciente. E o Valdo Vieira, ele dizia que se você quer lembrar dos sonhos, não tem nada a ver com psicanálise, né? São leituras extras que eu faço. Ele disse, se você quer lembrar do seu sonho, procure acordar e não se mexer. Então, talvez o seu gesto também esteja desorganizando a sua memória. Provavelmente, são hipóteses. Não se mexer vai ajudar a lembrar vai do ajudar sonho. do sonho. Ok, tem ouvido com a gente, bom dia. Alô, bom dia. Acho que o telefone hoje está um pouquinho ruim. Você lembra da pergunta dela, Geraldo? Então, vamos tentar mais uma vez. Bom dia, fala com quem? Infelizmente tá ruim aqui nosso contato. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Nós temos, né, outra realidade. Olha, quando eu me casei, eu sonhei na primeira gravidez, eu com 16 anos, que eu ia ter 2 meninos. Me levaram para o médico, ele disse, quem disse que aqui tem 2 meninos? Eu disse, eu que sonhei. Ele disse, aqui só tem um e está tudo bem. Aí quando eu ia vestir, só tinha um.
Sabe o que é que aconteceu? Um nasceu vivo e outro nasceu morto. Nenhum médico sabia nessa época, em 1954, quantos meninos eu ia ter, que ele disse que só era um, que sonho era variedade. E aí, Glória? Olha, você nos dá um exemplo vivo de premonição. Você tinha 2 filhos na barriga e ninguém detectou, mas você sabia e o sonho havia revelado isso a você. Sim, morto ou não, mas tinha 2 filhos na sua barriga. Sonho premonitório. Trabalhe essa sua sensibilidade com o sonho, minha querida. Boa sorte. Ok, tem mais pergunta aqui chegando. O que dizer de pessoas que falam quando estão dormindo? Aí não é sonho. Não, não é sonho. Não tenho nenhuma pesquisa nessa área, porque o meu estudo com sono é muito restrito, mas você pode pesquisar no Instituto do Sono da universidade, procurar alguns artigos do professor Siddhartha Ribeiro, pode lhe ajudar. A minha pesquisa se estende muito mais em torno do fenômeno sonho. Muito pouco sobre telepatia, muito pouco sobre esse fenômeno de andar dormindo, falar dormindo. Ouvinte pergunta aqui, sonhar com cheques preenchidos, o que é que significa? Há um desejo muito grande de ser rico, não, meu amigo? Uma hipótese. Sonhar com cheques preenchidos também pode ser uma indicação de que você deseja liquidar alguma dívida, ou você deseja uma grande fortuna, ou você tem um desejo de ajudar alguém com um valor muitíssimo alto, né? Que só um cheque cabia. Você não pode andar com ele no bolso, porque acho que você não é político, né? Então, você tem várias possibilidades, meu amigo. Porque com sonho a gente trabalha com hipótese, principalmente o sonho do outro. Outra pergunta, sonhei plantando uma rosa azul, só que eu tenho essa planta de cor amarela. O que é que significa? Você teria que perguntar para você mesmo, o que significa a cor amarela para mim? O que significa a cor azul? O que é a rosa? Por que eu tenho essa rosa? Talvez com essas questões você detectasse o umbigo do sonho. O umbigo do sonho, o Freud chama para aquele X da questão, o X do problema, como a gente chama. Então, o X do sonho, o Freud chama o umbigo do sonho. Quem sabe com essas perguntas, o que significa a cor amarela, o que significa a cor azul para mim e o que é a rosa? Tá? E você mesmo se respondendo. Provavelmente você chegue a o que este sonho pode significar, tá bom? Glória, porque, por exemplo, tem pessoas que, quando a gente perde um ente querido, a gente tem pessoas que desejam muito sonhar com aquela pessoa que já foi, né? Já se foi e geralmente não consegue, né? Isso explica justamente o que você disse, de que o sonho não nos pertence, a gente não tem domínio sobre os sonhos? Não temos domínio sobre o sonho. Agora, também é uma questão aí. Como o sonho é realizador do desejo, e muitas vezes nós confundimos desejo com vontade. Eu posso sentir muita vontade de sonhar com meu pai e não ter o desejo de sonhar com meu pai já falecido, tá entendendo? Então, são 2 coisas assim bem distintas, vontade e desejo. A vontade fica só na vontade. O desejo, normalmente, ele vem. Olha, muitas perguntas aqui, o povo realmente está interessado em falar de sonhos, né? Gostaria de saber da psicanalista porque quando estou dormindo tenho a sensação de que estou caindo. Essas sensações de estar caindo faz parte do estado hipnagógico, aquele estado entre dormir e acordar. Tá entendendo? Você ainda não entrou no sono, está um pouco acordado. Não tem aquela significação de que você vai desabar, não. Os sonhos não trabalham com símbolos dessa natureza, universais. Tá entendendo? É muito mais uma questão do estado entre sono e vigília. Todo sonho é possível de interpretação? Sim, não totalmente. Nenhum sonho chega a uma interpretação total de todos os seus símbolos, de todas as suas imagens e palavras. Eu sonho muito com gente que já morreu, mas essas pessoas estão vivas. O que significa isso? Quem pergunta é a Josefa. Josefa, qual a sua relação com a morte? Você tem medo da morte? Você deseja que algumas pessoas morram? Que pessoas que já morreram que você tem vontade, ou se você tivesse um poder, você ressuscitaria? Então, há um leque de questões em torno dessa sua pergunta que poderão ser levantadas e você
ter a sua resposta, querida. Minha sogra sonhou que eu estava grávida de um menino, que meu marido ficava muito feliz. O que significa? Significa, a priori, a olho nu, não é? Que há um desejo de sua avó ter de sua sogra ter um neto, de sua sogra ser avó. Há um desejo aí. Isso a grosso modo. Teria outras variáveis a ser questionadas. Então é bom se preparar para realizar esse desejo. Exato. Né? Pergunta que vem lá de Janduís, nosso amigo André pergunta: eu só sonho quando era pequeno, nunca depois de adulto, né? Ele acha que não sonha, né? Verdade. Mas na verdade deve sonhar, né? Uhum. Tem mais pergunta aqui chegando, Geraldinho? Vamos aqui ouvir. Essa aqui, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Joelma de Souza. Bom dia, a menina que está aí falando sobre sonho. Eu tenho até medo no meu sonho. Eu sonhei em 91 que a minha mãe ia falecer. E eu falei para ela: mãe, eu sonhei com a senhora morrendo. Aí ela disse: minha filha, sonho é variedade. Mas com 8 dias, do jeito que eu sonhei, aconteceu. Ela faleceu em 91. A gente morava em Serra Negra na época. E eu fiquei com medo do meu sonho. Aí depois, eu tinha um sonho muito, muito difícil, correndo. E meu pai jogava uma faca nas minhas costas, que eu nunca chegava na delegacia. Eu corria, mas nunca conseguia. E outra era correndo, entrando na casa dos vizinhos para ele não me achar, mas sempre ele me achava. E eu tinha muito medo, tinha muito pavor. E aí eu passei a perdoar ele do que ele fez com a gente, porque ele nos abandonou com 15 dias que mamãe morreu. E nós sofremos muito, muito, muito dentro de Serra Negra. Passando necessidade de passar fome mesmo. O pessoal nos ajudando. Então, depois que eu passei a perdoar ele, graças a Deus, acabou o sonho. Os sonhos terríveis que eu tinha com ele. Eu acho que era o perdão que eu precisava dar a ele, para poder me ver livre desse sonho horrível. E outro, quando eu era criança, eu sonhava muito subindo no pé de árvore. Era um pé de tamarina que tinha no sítio, próximo à nossa casa. E eu subia nesse pé de árvore e não conseguia descer. Era mais ou menos 2 metros de altura. De vez em quando eu tenho esse sonho de eu subir e não conseguir descer. É horrível. Bom dia. Ela interpretou de forma correta o sonho dela? Olha, o sonho com a morte da sua mãe é um sonho premonitório, como a gente já falou. Esse sonho com medo do seu pai tem a ver com o abandono do seu pai. De certa forma, você se sentiu desamparada, traída por ele, não é? E o perdão veio para resolver essas questões. E o sonho de infância, que vem se repetindo, por favor, olha um pouco a sexualidade, olha um pouco o que você está resistindo a enxergar hoje. Procura um analista, minha querida. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Dantas, sempre sonhei grávida. Sonhava grávida e ficava apavorada porque eu nunca tinha, né, feito amor e sonhava sempre grávida. Mas nunca, não sei não, era um sonho incrível, né? Eu ficava apavorada grávida. E o resultado, casei-me e nunca engravidei. Também era o meu desejo. Pedia muito a Deus não engravidar, porque eu tinha medo de morrer de parto. E outra era dirigir. Sempre dirigia nos meus sonhos, mas não sabia passar a marcha. Eu nunca aprendi a passar marcha. Comecei a querer dirigir, mas nunca aprendi a passar marcha. Hoje eu tenho um carro automático que nem precisa passar marcha, mas não dirijo. O medo ficou, né? E eu não consigo. É engraçado demais. Nem dirigi, nem tive filhos. Olha só, esses meus sonhos. Um abraço, professora Dilma Brito. E aí, Glória? Olha, é o seguinte, o sonho da gravidez, com certeza você negava um desejo muito inconsciente e esse desejo você o tornou real, né? Você não desejou ter filhos, não engravidou. Ok, agora o sonho de dirigir é bem curioso. Você dirigia no sonho, mas não sabia passar a marcha. O que é a marcha no carro?
é mudar a frequência, é mudar a velocidade. Como é que está a velocidade da sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Está em marcha lenta, em marcha ré? Hoje você tem um carro automático? Por quê? O que é que está automatizado na sua vida? Que está, de certa forma, atrapalhando a autenticidade do viver para você? Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Célio, lá da cidade de Equador. Está estagiando em psicanálise também, freudiano, né? E ele pergunta qual é a relação entre perversão e psicopatia. Isso é uma questão, assim, eu não trabalho com psicóticos, tá certo? Apesar de ter estudado na escola freudiana, que é lacaniana, não trabalho com psicótico. E essa relação é por demais estreita, e eu transfiro essa pergunta para um psiquiatra, tá certo? Para não dizer besteiras. Glória, você hoje está aqui em Caicó atendendo no Espaço Consciência, não é Sim, isso? Que atendo no serviços Espaço você Consciência. oferece lá? Eu ofereço o percurso psicanalítico. A psicanálise, ela oferece ajuda às pessoas que sentem dificuldades. A freudiana, por exemplo, como eu trabalho com divã, e necessariamente, essencialmente com os sonhos, como eu disse no começo da nossa fala, que o sonho é a via régia ao inconsciente, quer dizer, ao nosso conhecimento guardado, armazenado, que a gente nem sabe que tem. Não tem aquele ditado que diz, cada ser humano tem 7 capas debaixo da copa do chapéu? Então, nós fazemos um percurso para decifrar ou levantar essas capas e conhecer mais o que está lá dentro, né? O que é que pode ser aclarado, ressignificado para eu ter uma vida melhor. A cura em psicanálise, ela é um estado onde você assume o seu lugar sem concorrência, sem competição com ninguém. Você sai do lugar do outro e assume o seu lugar. Isso significa que você não vai mais sofrer? Não. Em psicanálise, no percurso psicanalítico, você aprende a sofrer melhor, porque na condição de humano, o sofrimento é inerente, não é? Então, nós oferecemos esse percurso, que são sessões semanais, os valores a ser conversado pessoalmente, não é? E eu estou à disposição para qualquer contato no WhatsApp. Qual o seu WhatsApp? 99418 4101. 99418 4101. 4101, né? Você Sim. está aí à disposição para ajudar as pessoas. Sim. E o Espaço Consciência fica? O Espaço Consciência fica na rua do Tiago Dias, não é? Em frente à clínica do Dr. Ozaí. Lá nós temos profissionais em coaching, barra de axis, Pertword. Temos também uma esteticista que trabalha com drenagem linfática, e é um espaço super agradável onde você pode escolher as opções de terapia. Vai lá, conheça a gente. Ok, então. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada a você, Marcos, pela oportunidade. Obrigada aos ouvintes. Obrigada a você que participou. Estou aqui, querendo conversar comigo pelo WhatsApp ou presencialmente, nós marcamos. Um grande abraço. 8